Olá! Hoje nós vamos retomar o nosso estudo de Direito Penal 4. Nós vamos encerrar o estudo dos crimes praticados pelo particular contra a administração pública. No nosso encontro anterior, nós havíamos falado sobre o crime de desobediência e no encontro de hoje nós falaremos sobre o crime de desacato. O crime de desacato está previsto no artigo 331 do Código Penal. O tipo penal diz o seguinte: desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A pena é detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Importante aqui é que nós saibamos que as ofensas que são dirigidas a esse funcionário público precisam ter relação com o exercício da função ou precisam ser em razão da função exercida por esse funcionário público. Porque se as ofensas estiverem relacionadas somente com a pessoa, com o particular, nós não teremos o crime de desacato, e sim um crime contra a honra. Então, a ofensa tem que estar relacionada com a função. O núcleo do tipo aqui é o verbo desacatar. Desacatar no sentido de faltar com respeito, no sentido de profanar, menosprezar. Esse menosprezo, essa falta de respeito deve causar uma sensação de vexame, uma humilhação, um desprestígio para esse funcionário público. É muito comum nós vermos, ao adentrarmos em algumas repartições, logo atrás aquele cartaz falando desacato, artigo 331. É justamente porque algumas pessoas às vezes ficam extremamente irritadas, extremamente chateadas por não conseguirem algo do jeito que elas querem. Olha só, não é que a pessoa esteja fazendo algo errado, é porque elas queriam que algo fosse feito de determinada maneira e não foi feito como elas queriam, o resultado às vezes não foi como elas queriam. E aí, elas começam a desferir uma série de adjetivos extremamente desagradáveis para esses funcionários públicos, gerando essa sensação de humilhação. Então, é comum que isso aconteça. E em razão da função. Você é um funcionário público ridículo, você não sabe fazer nada, você só fica aí para poder ganhar dinheiro. Então, coisas nesse sentido. A consumação vai acontecer no momento em que o agente praticar esse ato de menosprezo, no momento em que ele humilhar esse funcionário público. E um fato muito importante é que para que a consumação do crime aconteça, é importante que o funcionário público esteja presente. Olha só, não significa que a ofensa precisa ser proferida face a face, que ele precisa estar de frente com o seu agressor. Não é isso. Significa que ele pode estar, por exemplo, no cômodo ao lado e ele ouve aquela ofensa dirigida a ele em razão de sua função. Então, ele precisa estar presente. Basta que esse agente possa escutar a ofensa que é dirigida a ele para que o crime possa se consumar. E não há a necessidade de que ele se sinta ofendido para que o crime se consume. E a tentativa? A tentativa, justamente pelo fato de que o crime só vai se consumar se ele estiver presente, vai ser de difícil ocorrência. Também porque o desacato quase sempre acontece de forma verbal. E uma vez dito, não há como tomar isso de volta. Então, é de muito difícil ocorrência a tentativa. Com relação à ação penal, nós temos aqui um crime cuja pena prevista é a detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. É um crime de ação penal pública incondicionada e justamente pelo fato de a pena ser de até 2 anos, nós vamos ter a incidência
da Lei 9.099 e o crime será processado no Juizado Especial Criminal e vai ter a possibilidade de transação penal, uma vez que a pena máxima fica dentro do limite da Lei 9.099, que é 2 anos, e a pena mínima, sendo de 6 meses, vai admitir também a suspensão condicional do processo. É importante nós termos em mente aqui o seguinte: a pena pode ser pena de detenção, mas pode também ser uma pena só de multa. Não é uma pena cumulativa, ela é alternativa. Então, dependendo do caso concreto, o julgador pode entender ser muito mais benéfico punir aquele agressor com a pena de multa, porque ela vai ser mais educativa do que se ele fizesse a imposição de uma pena de detenção. Mas também lembrem-se que é um crime de menor potencial ofensivo e vai ter a possibilidade de transação penal, tá? Tenham isso em mente. Mas, e professora, e se o agente vier e pedir desculpa para esse funcionário público? Isso vai valer? Vai fazer com que esse crime não seja levado adiante? Não. Aqui nós temos uma situação em que não se admite a retratação e também eventual pedido de desculpas é irrelevante. Por quê? Porque nós não estamos falando da honra apenas do indivíduo. Nós temos aqui uma situação que envolve o funcionário público no exercício das suas funções. Então, quando você direciona essa ofensa para esse funcionário público, você está atingindo também a administração pública. Então, é toda a moral da administração que está sendo atingida. Eventual pedido de desculpas vai servir apenas para aquele indivíduo, mas é até por isso que eu comentei com vocês anteriormente que não precisa que o funcionário se sinta ofendido para que haja o crime. Então, não vai adiantar um pedido de desculpas, isso não vai interferir em nada no prosseguimento dessa ação penal. E se essa pessoa, quando estiver ali dentro daquele órgão público, ofender diversos funcionários, se em vez de dirigir a sua ira, a sua raiva para apenas uma pessoa, ele direcionar a todos que estão dentro daquele departamento. Nesse caso, entende-se como um crime único. E a pluralidade de funcionários vai ser levada em consideração no momento da dosimetria da pena. Então, não haverá a prática de vários crimes de desacato. Haverá um crime único e a quantidade de funcionários vai ser utilizada para a dosimetria da pena. E aqui um ponto interessante. Quando nós falávamos do crime de desobediência, foi feita a pergunta sobre a questão do indivíduo estar sob influência de bebida alcoólica e se a embriaguez excluiria o dolo. E nós vimos que dentro da desobediência, o indivíduo embriagado que praticar essa conduta terá o dolo excluído. E aqui? E no caso do desacato, a embriaguez excluiria o dolo? Aqui entende-se que não. A embriaguez não exclui o dolo no crime de desacato, ok? Isso posto, nós passaremos ao próximo crime, que é o crime do artigo 332, que fala sobre o tráfico de influência. O que dispõe o artigo 332? Solicitar, exigir ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. A pena é a reclusão de 2 a 5 anos e multa. O parágrafo único estabelece ainda que a pena será aumentada da metade se o agente alega que
o funcionário público também será o destinatário dessa vantagem, tanto no sentido de ele alegar ou insinuar que a vantagem será direcionada também ao funcionário público. Aqui, vamos começar com a análise da vantagem. Essa vantagem é só uma vantagem econômica? Não, não se entende como sendo apenas uma vantagem econômica. Então, outros tipos de vantagem podem ser compreendidos aqui também. O que acontece em relação ao tráfico de influência é que o indivíduo alega ter um prestígio com outras pessoas, mas na verdade ele não goza desse prestígio. E aqui ele vai demonstrar que é capaz de influir na atividade do funcionário público para obter a prestação que ele deseja. Quais são os núcleos do tipo? Nós temos como núcleos do tipo solicitar, exigir, cobrar e obter. Com solicitar, nós vamos ter aquela pessoa que pede algo, tá? Exigir é uma imposição, é uma ordem. Cobrar é aquela pessoa que vai querer ser paga para exercer aquela influência. E no obter é conseguir. Quando esse crime se consumaria? Nós temos aqui duas correntes em relação à consumação. A primeira corrente sustenta que o crime se consuma no momento em que o agente pratica qualquer um dos núcleos do tipo, não precisando que ele receba essa vantagem para que o delito se consume. Já uma segunda corrente sustenta que o crime só se consumaria no momento em que o agente recebesse a vantagem indevida, ou no momento em que essa vantagem fosse prometida a esse indivíduo. A corrente majoritária é a primeira. É, portanto, a corrente que sustenta que não há necessidade de que o indivíduo receba a vantagem para que o crime se consume. Quem sustenta a segunda corrente é Edgar Magalhães Noronha. E a tentativa? Entende-se que, se for possível fracionar o iter criminis, vai ser possível a caracterização da tentativa. Então, naquela situação em que o indivíduo solicita essa vantagem de forma escrita, por exemplo, e essa carta, esse bilhete é interceptado e não consegue atingir a pessoa que ele gostaria de atingir, nessa situação nós teríamos uma possibilidade de tentativa, porque é possível fracionar esse iter criminis. Dentro do parágrafo único, nós temos uma causa de aumento de pena, que é aquela que fala que se o agente alegar que a vantagem for destinada também para o funcionário público, a pena será aumentada da metade. Então, o parágrafo único contém uma causa de aumento de pena. E ação penal? Nós temos aqui um crime de ação penal pública incondicionada. Como a pena máxima é superior a 4 anos, nós vamos ter aqui a utilização do rito comum ordinário, e ele não vai ser beneficiado por nenhum daquelas benesses da Lei 9.099, porque como a pena máxima é superior a 2 anos, nós não vamos ter a possibilidade de transação penal. E como a pena mínima também é superior a 1 ano, nós não vamos ter a possibilidade de suspensão condicional do processo. Surgem agora alguns questionamentos. E se a vítima sabe que o agente não possui o prestígio que ele alega ter? Nesse caso, não haverá o crime de tráfico de influência, porque aquele que é o destinatário dessa solicitação de vantagem indevida sabe que ele não é possuidor dessa
influência toda junto ao funcionário público. Então, ele alega ter um prestígio que ele não tem, mas o destinatário da conduta não sabe disso. Caso o destinatário da conduta saiba que ele não possui esse prestígio, então nós não teremos o crime de tráfico de influência. E se a conduta perpetrada for no sentido de influir em ato de funcionário público estrangeiro em transação comercial? Nesse caso, nós temos um crime específico e nós nos valemos, então, pela especificidade. Não vai ser aplicado, então, o artigo 332 do Código Penal, e sim o artigo 337-C, que fala sobre tráfico de influência em transação comercial internacional. É bem parecida a descrição inicial com a descrição do tráfico de influência, mas ao final ele fala que a intenção é influir em ato de funcionário público estrangeiro no exercício das suas funções relacionadas à transação comercial internacional. O interessante aqui é que a pena é a mesma, pena de 2 a 5 anos e multa, e também possui a causa de aumento de pena num parágrafo único, semelhante à do artigo 332, que é a de alegar que essa vantagem também seria direcionada a esse funcionário público. Mas e se a conduta for realizada no sentido de influir em atos de funcionário público da justiça? Por exemplo, é aquela pessoa que alega que tem influência junto a algum dos membros do júri e que pode convencê-lo a convencer os demais jurados a dar um veredito no sentido por ele pretendido. Eu não sei se a maioria já assistiu, mas existe um filme chamado O Júri, que não é um filme tão recente, mas aborda justamente essa situação. No caso do filme, um casal está em negociação com os dois lados e eles optam por fazer o seguinte: eles falam que podem convencer os demais jurados a ter aquela dúvida razoável, que é uma situação bem relacionada ao direito norte-americano, para poder ou condenar ou evitar a condenação de determinada pessoa. E aí, eles alegam que quem pagar o valor maior é que vai receber o resultado desejado. E eles fazem o seguinte: eles conseguem fazer com que o homem seja inserido dentro do corpo de jurados, e esse homem é que teria a responsabilidade de negociar com os demais jurados para interferir na votação deles na solução do caso. Aqui você não vai ter o crime de tráfico de influência, você vai ter o crime do artigo 357 do Código Penal, que é exploração de prestígio. A exploração de prestígio fala em solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. A pena é a reclusão de 1 a 5 anos e multa. E ele também tem a causa de aumento de pena, de aumentar a pena, mas aqui não vai ser do dobro, vai ser de 1/3, se o agente insinuar que esse dinheiro ou essa utilidade também vai ser destinado a esse funcionário. Aqui a gente pode ver aquelas situações da pessoa que fala que conhece, por exemplo, o juiz e que é capaz de conseguir uma decisão favorável, que eles têm um canal aberto de comunicação e com isso ele consegue fazer com que o juiz dê a decisão
do formato que ele gostaria. Nós, lembrando aqui, não significa necessariamente que ele vai conseguir isso, tá? Ele só alega que tem esse caminho, esse canal aberto com esse funcionário da justiça, tudo bem? Então, se a conduta for realizada no sentido de influir em atos de funcionário público da justiça, nós não vamos ter o crime de tráfico de influência, e sim o crime de exploração de prestígio previsto no artigo 357 do Código Penal. Agora, nós vamos passar a um dos crimes mais importantes dentro desse bloco, que é o crime de corrupção ativa. Por que esse crime é tão importante? Porque gera uma certa confusão entre a prática de corrupção passiva, entre a prática de concussão e a corrupção ativa. E aí surgem aqueles questionamentos: será que sempre vai ter corrupção passiva e ativa ao mesmo tempo? Então nós estudaremos isso e veremos quando isso acontecerá simultaneamente e quando não acontecerá. A corrupção ativa está prevista no artigo 333 do Código Penal. Esse artigo diz o seguinte: oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. A pena é a reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aí, o parágrafo único assim estabelece: a pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Novamente, nós passamos àquele debate. Com relação a essa vantagem indevida, vai poder ser qualquer vantagem ou a vantagem vai ser só uma vantagem financeira? Aqui entende-se que pode ter qualquer tipo de vantagem, então você não precisaria necessariamente oferecer uma vantagem que envolva dinheiro. Pode ser um outro tipo de vantagem, uma vantagem patrimonial, uma vantagem sexual, algo que caracterize uma vantagem e que seja indevida. Um exemplo seria aquela pessoa que oferece dinheiro para que não seja lavrado um auto de infração de trânsito, por exemplo, quando ele for abordado numa blitz. Então, olha só, aqui você tem um particular que oferece uma vantagem indevida para um funcionário público para que ele não pratique ou para que ele se omita ou para que ele pratique algum ato que não seja correto. Essa vantagem oferecida tem que ser antes da execução do ato. Porque se a vantagem acontecer depois da prática do ato pelo agente, você não vai ter o crime em questão. Então, ponto importante, marquem aí: o oferecimento dessa vantagem ou a promessa da vantagem tem que acontecer antes da execução do ato. Se acontecer posteriormente à execução do ato, não haverá o crime de corrupção ativa. Núcleo do tipo. Nós temos aqui 2 verbos: oferecer ou prometer. No oferecer, nós vamos ter aquela pessoa que propõe de forma imediata essa vantagem. Já na conduta prometer, nós temos alguém que estabelece que a vantagem vai ficar para o futuro. Ok? Então, no oferecer, a proposta é feita de forma imediata. Na conduta prometer, ele propõe uma vantagem para o futuro. Quando aconteceria a consumação desse crime? Entende-se que a consumação ocorre no momento em que o particular oferece ou promete a vantagem para esse funcionário público, ok? Então, nós temos aqui um ponto muito, muito importante. Trata-se de um crime formal. Não é necessário
que esse agente receba a vantagem para que o crime de corrupção ativa esteja consumado. Então, basta que o particular ofereça a vantagem para que o crime seja consumado, ok? Ele precisa ali ter valores imediatos para poder pagar? Não precisa. Justamente por quê? Porque você pode ter uma promessa, algo que se cumprirá posteriormente. E a tentativa? A maioria da doutrina entende que não é possível a caracterização de tentativa justamente por se tratar de um crime formal. Então, quando a pessoa oferece ou quando ela promete essa vantagem, o crime já estaria consumado. O Rogério Greco, no entanto, acredita que é possível a tentativa se você conseguir fracionar esse iter criminis. Então você teria que imaginar uma situação em que ele tentasse, por exemplo, oferecer uma vantagem de forma escrita e alguém interceptasse essa mensagem antes de chegar ao funcionário público. E aí você teria uma tentativa, mas é posicionamento minoritário, ok? Como já foi dito anteriormente, o parágrafo único traz a causa de aumento de pena se o indivíduo insinuar que, se o funcionário público efetivamente retardar a prática de um ato que ele deveria praticar, ou se ele omitir em relação a esse ato, ficar quieto, um ato que ele deveria praticar e ele não pratica. E se isso acontecer, a pena do indivíduo que praticou o crime de corrupção ativa será aumentada de 1/3. E a ação penal? Nós temos aqui um crime de ação penal pública incondicionada e a pena prevista é de 2 a 12 anos e multa. Com a pena de 12 anos, nós vamos ter como rito estabelecido aqui o rito comum ordinário, e como a pena mínima é superior a 1 ano, nós não teremos a possibilidade de suspensão condicional do processo. E aí surgem alguns questionamentos. E se o agente público aceitar a vantagem? Porque olha só, nós falamos que o crime se consuma no momento em que ele oferece a vantagem. Nós falamos que mesmo que o agente público não aceite, o crime já estará consumado. Então, a corrupção ativa aqui já ocorreu. Então, esse agente público ofereceu a vantagem e o funcionário público aceitou. E aí? Nesse caso, nós teremos a ocorrência também do crime de corrupção passiva, ok? Então, se o agente público aceitar a vantagem, ele vai responder pelo crime de corrupção passiva, que está previsto lá no artigo 317 do Código Penal e que já foi estudado anteriormente. E o princípio da insignificância? Vai ser aplicado aqui? Entende-se que não, ok? Nós estamos lidando com uma situação que envolve a moral da administração pública, que envolve a lisura do seu funcionário, e nós não queremos que a administração tenha uma imagem ruim. Então, não vai ser aplicado o princípio da insignificância. Então, entende-se que qualquer vantagem, por menor que seja, se for oferecida, vai ensejar na ocorrência do crime do artigo 333, que é a corrupção ativa, ok? Vem outros questionamentos. E se forem oferecidos alguns agrados? Haveria, ainda assim, a caracterização da corrupção ativa? Olha, se esses agrados não tiverem a intenção de fazer com que o funcionário pratique, omita ou retarde a prática de algum ato de ofício,
entende-se que eles não terão importância ao direito penal. Então, não haveria a prática do crime de corrupção ativa. Então, para que esses crimes acontecessem, os agrados precisariam ter a intenção de interferir de alguma forma na conduta desse funcionário público, fazendo com que ele praticasse um ato que não deveria, que ele retardasse o cumprimento de determinado ato ou que ele se omitisse na prática de um ato. Quando a gente fala, por exemplo, em retardar a prática de um ato, imagina aquela situação em que o fiscal da vigilância sanitária, por exemplo, passa em um determinado estabelecimento comercial para poder averiguar se todas as medidas que foram solicitadas foram obedecidas, para que seja liberado o laudo da vigilância sanitária. O agente, o agente aqui, o particular, para não perder tudo aquilo que ele já fez, ele sabe que ainda não terminou, ele vem e oferece, como o pessoal comumente diz, um café para esse funcionário público não lavrar o auto de vistoria imediatamente, para que ele possa depois vir mais uma vez e vistoriar o imóvel, para que ele não perca todo o processo que ele já havia iniciado. Então, nesse caso, você vai ter o quê? Vai ter um indivíduo que quer retardar a prática de um ato. Ele não falou para esse fiscal da vigilância sanitária não fazer o seu serviço. Ele falou o quê? Não faça agora, faça depois. Eu te pago um café e você volta depois que eu vou ter feito isso aqui. Olha só, se ele oferece essa vantagem, ele está praticando a corrupção ativa. E se esse fiscal da vigilância sanitária aceitar essa vantagem, ele estará incidindo na corrupção passiva, lá do 317, ok? E se o intuito do indivíduo for falsear uma competição esportiva? Por exemplo, prometer uma vantagem para alterar um resultado de um jogo. Vamos imaginar um jogo de futebol. Falo futebol porque dentro do nosso país é o esporte com maior apelo entre a população. Então imagine aquele dirigente de um time que oferece uma vantagem para que o árbitro conduza a partida a seu favor. E aí, nesse caso, nós não vamos ter a ocorrência do crime de corrupção ativa. Nós vamos ter o crime de corrupção ativa desportiva, que é um tipo penal específico. Ele está previsto lá no artigo 41D do Estatuto do Torcedor. Ele fala em dar ou prometer vantagem patrimonial ou não patrimonial com o fim de alterar ou falsear resultado de uma competição desportiva ou um evento a ela associado. E a conduta aqui do 41D é a daquele que oferece a vantagem. Mas lá no 41C, você também vai ter a previsão de punição para aquele que solicita ou aceita receber essa vantagem. Então, no 41C, nós temos a corrupção passiva desportiva. E no 41D, nós temos a corrupção ativa desportiva, ok? O que é muito importante aqui? Lembrem-se sempre de observar qual é o verbo que está previsto no tipo penal, para que não haja uma espécie de confusão entre os três tipos penais, que são concussão, corrupção ativa e corrupção passiva. No crime do artigo 333, que é a corrupção ativa, você tem um particular
Então, essa informação é importante. É o particular que oferece ou promete uma vantagem indevida. Já no crime do artigo 317, você vai ter um funcionário público que vai solicitar ou receber a vantagem. Olha que interessante. Eu posso ter a ocorrência do crime de corrupção passiva sem que haja a ocorrência da corrupção ativa. Por quê? Porque lá no artigo 317, ele fala em solicitar ou receber vantagem em razão da sua função, mas que seja uma vantagem indevida. Então, solicitar ou receber. No momento em que ele solicita a vantagem para esse particular, ele está incidindo na corrupção passiva. Mas não fala nada lá com relação ao particular. Agora, o particular, depois de ser ali, de certa forma, coagido por parte desse funcionário público, se ele vem e paga por medo de retaliação, você não vai tê-lo respondendo pelo crime de corrupção ativa. Por quê? Porque não partiu dele essa iniciativa, ok? Então, se ele vem e paga, você não vai ter o particular recebendo sendo punido por essa conduta. Mas você pode ter uma situação em que o agente, o particular, oferece a vantagem para o funcionário público e aí o funcionário público aceita. Então, eu tive a ocorrência da corrupção ativa no momento em que ele ofereceu ou fez uma promessa de vantagem, e eu tive a ocorrência da corrupção passiva no momento em que esse funcionário público aceitou essa vantagem ou essa promessa de vantagem indevida. Mas eu também posso ter uma possibilidade de o particular oferecer uma vantagem ou fazer uma promessa de vantagem e o funcionário público não aceitar. E aí, nesse caso, o que eu vou ter? Eu vou ter só a corrupção ativa, eu não vou ter a corrupção passiva. Então, tenham em mente que não é obrigatório que haja corrupção ativa para haver corrupção passiva. Eles são crimes independentes e pode acontecer de você ter os dois acontecendo ao mesmo tempo, quando o particular oferece a vantagem indevida e o funcionário público aceita essa vantagem, mas eu também posso ter eles ocorrendo separadamente, sem que o outro também aconteça. Quando o funcionário público solicita, o crime consuma em relação a ele, e se o particular vier a pagar essa vantagem, ele não vai responder por esse crime. E quando o particular oferece uma vantagem e o funcionário público não aceita, ele não vai ter aqui a ocorrência da corrupção passiva, só da corrupção ativa. Tá, professora, você falou da corrupção ativa, falou da corrupção passiva, mas e a concussão? É muito importante que vocês tenham em mente o seguinte: o verbo da concussão é um verbo diferente. Lá no crime do artigo 316, nós veremos que o verbo não é solicitar, o verbo é exigir, tá? Então, fiquem atentos. Se o funcionário público exige uma vantagem indevida, eu não vou ter o crime de corrupção passiva. Eu vou ter o crime de concussão. Porque para que haja o crime de corrupção passiva, eu vou ter o funcionário público solicitando ou aceitando uma vantagem indevida. Tudo bem? Então tenham sempre em mente. É muito interessante que vocês construam um quadro para colocar qual é a conduta de cada pessoa e quem pratica. Então, só para nós termos aqui a possibilidade de vocês elaborarem esse quadro.
coloquem quais são os crimes, certo? E quem o pratica. Então, colocando no quadro, primeiro, a concussão, que é do 316, a corrupção passiva, que é do 317, e a corrupção ativa, do 333. Com relação a quem pratica a conduta, a concussão é praticada por funcionário público. A corrupção passiva é praticada por funcionário público. E a corrupção ativa é praticada pelo particular. Então aí já começamos a enxergar uma diferença. Com relação aos núcleos, o que o agente público faz na concussão? Ele exige vantagem indevida, ok? Então no momento em que ele faz essa exigência, o crime se consuma. Já na corrupção passiva, o agente público vai solicitar a vantagem ou ele vai aceitar uma vantagem que lhe foi oferecida. Então, ele solicita ou ele aceita. Já na corrupção ativa do 333, eu vou ter um particular que oferece uma vantagem ou que promete uma vantagem indevida, ok? Então tenham sempre em mente esse quadro para que vocês não sejam pegos de surpresa pelo examinador, porque os examinadores vão trabalhar com a confusão desses verbos e vão muitas vezes questionar se só haverá a prática de corrupção ativa se houver corrupção passiva ou vice-versa. E vocês já viram que não é assim, ok? Então fiquem bem atentos a isso. Depois, nós vamos passar para o crime do artigo 334 do Código Penal, que é o crime de descaminho. Uma coisa muito importante, até 2014 nós tínhamos os crimes de contrabando e descaminho dentro do mesmo crime, tá? Era só o artigo 334. Mas com a Lei 13.008 de 2014, teve uma modificação e os crimes foram separados. Agora, o 304 contém apenas o crime de descaminho e o crime de contrabando foi separado e agora é o artigo 334A do Código Penal. Então, fiquem atentos quando vocês forem responder alguns questionamentos de concurso, porque se as questões forem anteriores a essa data, ou seja, anteriores a 2014, pode ser que eles coloquem todos os verbos aqui, todas as condutas dentro do mesmo tipo penal, porque era a situação da época. E isso não acontece mais hoje, então se eles perguntarem se estão todos dentro do mesmo tipo penal, hoje você vai responder que não, cada um tem o seu tipo próprio, tá? Então, 334. O artigo 334 fala em iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. E a pena é a reclusão de 1 a 4 anos. Ele fala o seguinte: incorre na mesma pena quem pratica navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei, pratica fato assimilado em lei especial a descaminho, vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício da atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. Inciso 5º, aquele que adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício da atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que se sabe serem falsos. O parágrafo 2º vai falar em formas equiparadas,
Então ele fala: equipara-se as atividades comerciais para os efeitos desse artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências. Nós vamos falar sobre isso aqui. Parágrafo 3º, a pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Então vamos lá. O que é o descaminho? O descaminho é a fraude no pagamento dos tributos aduaneiros. Então você vai ter um indivíduo que traz uma mercadoria para o Brasil sem fazer a declaração de que adquiriu essa mercadoria para não pagar o imposto, ou é um indivíduo que quer levar a mercadoria do Brasil para outro lugar sem também fazer o recolhimento do imposto ou do tributo. Aqui o núcleo do tipo é iludir. Iludir o quê? No sentido de você enganar, de você esconder para que ninguém saiba que aquilo está acontecendo. Quando o crime se consumaria? O crime se consuma no momento em que a mercadoria é liberada. Então, no momento em que ele consegue passar pela fiscalização com a mercadoria sem fazer o recolhimento do imposto. Você tem então que a fraude surte o efeito nesse momento. E o crime pode acontecer tanto por ação quanto por omissão, ok? Olha só, e se existir alfândega? O Edgar Magalhães Noronha sustenta que, se existir alfândega, o indivíduo deverá transpor a zona fiscal para que o crime se consume. Então, enquanto ele não conseguir passar por toda a área da alfândega, o crime não estará consumado. Por quê? Porque teria a possibilidade de ele ser parado e, nesse momento, sofrer a fiscalização e sofrer as penalidades em decorrência de estar adentrando ao território nacional sem o pagamento dos tributos, ok? Seria possível a tentativa? Seria, tá? Você pode ter a possibilidade do indivíduo estar tentando passar com a mercadoria sem pagar os tributos e, de repente, na fila da fiscalização, ele ser parado e ali ele ser flagrado com toda a mercadoria sem ter realizado o pagamento desses impostos, ok? Nós vimos que lá no parágrafo 3º nós temos a causa de aumento de pena, né? Que você vai ter a pena aplicada em dobro se o crime for praticado por transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Por que nós falamos aqui em transporte aéreo, marítimo ou fluvial? Porque geralmente, quando a pessoa transpõe uma área tão grande através desse tipo de transporte, você imagina que ela esteja trazendo um volume maior de mercadorias e que o imposto que você teria ali seria muito maior. Então, naqueles casos em que as pessoas trazem mercadorias, principalmente nós vemos dos Estados Unidos, sem fazer a declaração de que trouxeram as mercadorias para não haver a incidência do imposto sobre elas, você vai ter essa situação aqui, de uma pena ser maior. Nós também podemos observar muito essa situação envolvendo mercadorias que são trazidas da China, porque nós sabemos hoje que a China tem uma produção muito grande de produtos num valor muito abaixo do que é produzido em outros lugares. Então, os comerciantes compram os produtos daqueles lugares para tentar esconder que os produtos vieram de lá e pagar um valor menor sobre eles, tá? Então, para vir da China, é muito provável que ele venha despachado em navios
ou que ele venha em aviões. Então, nesse caso, você teria uma mercadoria vinda por transporte aéreo ou marítimo ou fluvial. E por que a gente fala no fluvial? Porque nós temos a possibilidade de imaginar rios dividindo o nosso país, tá? Então, nesses lugares em que o transporte fluvial é muito forte, você vai ter pessoas se valendo desse transporte para poder entrar com mercadorias sem fazer a devida declaração da entrada delas. Então, para não pagar por esse tributo. Então, também vai existir essa situação da pena aplicada em dobro, ok? E qual é a pena? Nós temos aqui uma pena prevista de 1 a 4 anos, é uma pena de reclusão. Como a pena é de 4 anos, nós vamos ter a incidência aqui do procedimento comum ordinário, mas como a pena mínima é de 1 ano, vai existir a possibilidade de suspensão condicional do processo, ok? Aí nós passamos para a análise de cada um dos parágrafos dentro do artigo 334. Lá no parágrafo 1º, no inciso 1º, eles falam em navegação de cabotagem. O que seria a navegação de cabotagem? É aquela navegação que é realizada entre portos ou entre pontos do próprio território brasileiro pela via marítima ou também combinando a utilização da via marítima e da via fluvial, tá? Das hidrovias. Então, a navegação de cabotagem é realizada entre portos ou entre pontos dentro do próprio território brasileiro. Então, vai incorrer na mesma pena. No parágrafo 1º, quando ele fala em um indivíduo que vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio a mercadoria de procedência estrangeira que ele introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente, olha só o que nós vamos ter aqui. Nós vamos ter aqui aquela pessoa que traz a mercadoria de fora, por exemplo, traz dos Estados Unidos, justamente para vender, tá? A intenção dele é obter o lucro com a venda dessa mercadoria que ele trouxe, que ele importou de forma irregular. Quem que incide muito nisso daqui? São os vendedores ambulantes, os camelôs, tá? Então, eles vendem ou expõem à venda mercadorias que não foram regularmente trazidas para o país. E você também vai ter aqui aquela situação da pessoa que compra os produtos e traz para vender, mas que não é o camelô, tá? Sabe aquela pessoa que você conhece que traz aqueles cremes perfumados que você adora lá dos Estados Unidos? Ou que faz várias viagens para trazer cosméticos ou para trazer eletrônicos? Tudo sem declarar? E ele vende esses produtos? Ele vai incidir aqui no crime de descaminho. Lá no parágrafo 1º, no inciso 4º, nós vamos ter aquela pessoa que adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira desacompanhada da documentação. Onde nós vamos ver isso aqui? Nós vamos ver isso aqui, muito provavelmente, nos famosos camelôs, ok? Por quê? Porque eles não têm documentação legal que os ampare a vender aquilo ali. É por isso que você vê, muitas vezes, quando eles ouvem falar, olha o rapa, olha o rapa, olha o rapa, o que eles fazem? Eles pegam a mercadoria, o que eles conseguem, e eles saem com essa mercadoria e fogem, porque eles sabem que aquela mercadoria não tem documentação, que eles não têm como comprovar a origem
regular dessa mercadoria, nem o pagamento de impostos, e que eles vão acabar perdendo tudo e podem ainda responder pelo crime, ok? Aqui você vai ter também uma possibilidade do indivíduo ser um receptador. Porque não necessariamente esse indivíduo é aquele que vai até o exterior e traz a mercadoria, mas ele é aquele que compra dessa pessoa. Então, ele está trabalhando ali como receptador dessa mercadoria e ele também vai responder pelo crime, ok? No parágrafo 2º, você vai ter uma situação bem curiosa. Eles falam o seguinte: equipara-se às atividades comerciais, para efeitos desse artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências. O que é aqui? Aqui você tem aquela mulher que vai lá para os Estados Unidos e traz maquiagem, e traz produtos de beleza, traz aqueles shampoos que são maravilhosos e que aqui no Brasil são muito caros, e ela não tem uma loja, mas você tem o contato dela e você vai até a casa dela para vender. E na mão dela é muito mais barato, por quê? Porque, muito provavelmente, esses produtos foram trazidos todos dentro da mala, sem nenhum tipo de declaração, sem recolhimento de imposto, e por isso ela consegue oferecer o produto a um valor muito inferior ao que você pagaria se comprasse em uma loja que recolheu todos esses tributos. Então, essa pessoa, se for flagrada, ela também vai responder pelo crime de descaminho, porque em que pese ela não estar vendendo os produtos lá numa loja, dela não ter um ambiente para exposição desses produtos, ela está realizando a atividade dentro da sua residência. E o parágrafo 2º falou que, inclusive, a atividade desenvolvida dentro das residências vai ser equiparada ao descaminho. Então, ela também pode responder por esse crime, ok? E a aplicação do princípio da insignificância? Nós já havíamos falado sobre o princípio da insignificância quando abordamos lá no crimes praticados pelo funcionário público contra a administração pública, a facilitação do contrabando ou descaminho. Mas aqui é importante que nós repitamos essa informação. Com relação à insignificância, para o crime de descaminho, entende-se que se o valor for inferior a 20 mil reais, você vai aplicar o descaminho, vai aplicar o princípio de insignificância ao descaminho. Então, valores menores ou iguais a 20 mil reais terão a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Por quê? Porque, como nós já mencionamos anteriormente, o crime só vai ser, a Receita, o fisco, só vai ir atrás de receber valores que sejam superiores a 20 mil reais. Valores inferiores a 20 mil reais não terão a intenção do fisco de movimentar toda a máquina estatal, todo o judiciário para receber esses valores. Então, o esforço é muito maior do que o que eles vão receber. Então, justamente, se o fisco não vai promover a execução de valores que sejam menores ou iguais a 20 mil reais, seria desarrazoado você imaginar que a pessoa que não vai ser cobrada pelo fisco vai ter que responder criminalmente, podendo inclusive ser presa. Então, pela desproporção que nós teríamos aí, entende-se que se o princípio da insignificância é aplicado lá no momento em que o fisco deixa de cobrar valores inferiores a 20 mil reais, você também vai aplicá-lo para aquelas pessoas que entrarem com valores inferiores a 20 mil reais, que esse descaminho envolva valores inferiores a 20 mil reais. Só que existe posicionamento divergente? Existe.
Dentro da doutrina, nós temos o professor Rogério Greco que discorda desse entendimento. Ele sustenta o seguinte: seria uma discrepância muito grande nós condenarmos alguém por um furto de R$250, condenarmos alguém por um furto de um celular de valor alto, mas liberarmos alguém que fraudou o fisco por um valor de até R$20.000. Então, para ele, você demonstraria aí que existe uma intenção de se punir de forma mais severa algumas pessoas, alguns tipos de conduta. Então, você estaria punindo muito mais aquele indivíduo que pratica um crime contra o patrimônio, ainda que esse valor do patrimônio seja pequeno, e essa pessoa poderia ser presa, poderia ficar um tempo bom dentro da cadeia, e você não levaria à cadeia uma pessoa que fraudou o fisco em R$20.000. Então, os valores foram muito discrepantes, e para esse que fraudou muito, você não levaria à prisão, e para o que furtou, ainda que um valor relativamente pequeno, você teria a possibilidade de ele ser condenado. Então, em que pese existir a aplicação do princípio da insignificância para valores menores ou iguais a R$20.000, é interessante nós sabermos do posicionamento do professor Rogério Greco de que haveria uma discrepância em se aplicar o princípio da insignificância para isso e não se aplicar o princípio da insignificância para outras situações. E uma situação interessante. O Supremo já decidiu que, no caso de haver o pagamento do tributo antes do trânsito em julgado da ação, você teria aí a ocorrência de uma causa extintiva da punibilidade, ok? Então, o pagamento do tributo antes do trânsito em julgado seria uma causa de extinção da punibilidade, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. E nós caminhamos agora para o final do nosso estudo de Direito Penal 4. O crime de contrabando. O crime de contrabando está previsto no artigo 334-A do Código Penal e fala que vai acontecer o contrabando quando o indivíduo importar ou exportar uma mercadoria que seja proibida no nosso país. Então, importar ou exportar mercadoria proibida. A pena, vocês podem ver, que é maior do que a pena para o crime de descaminho. No descaminho, nós vamos ter uma pena de 1 a 4 anos de reclusão. Já para o contrabando, nós teremos uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, ok? Então, uma pena que tem patamares mais altos, tanto na pena mínima quanto na pena máxima em abstrato. Quando nós falamos em contrabando, aqui nós temos uma situação de norma penal em branco. Por quê? Porque nós não temos dentro da nossa lei, aqui dentro do Código Penal, algo que diga o que é uma mercadoria proibida. Então, nós precisamos nos valer de outras normas que indiquem o que são mercadorias de importação ou exportação proibidas, certo? Então, para o contrabando, tem-se uma norma penal em branco que vai necessitar de outra norma para indicar quais mercadorias seriam de importação ou exportação proibida. O núcleo do tipo. Nós vamos ter 2 núcleos do tipo. O núcleo importar e o núcleo exportar. Em importar, você tem a conduta do indivíduo que traz para o país uma mercadoria que é proibida aqui. Em exportar, nós vamos ter aquela situação em que você envia para outro país uma mercadoria que aqui é proibida. A consumação. A consumação vai acontecer com a entrada ou a saída dessa mercadoria do território nacional, dependendo da situação. Seria possível nós termos a tentativa? Sim, é completamente possível.
E nós vamos ter um crime de ação penal pública incondicionada. Como nós temos uma pena de 2 a 5 anos, nós teremos aqui a utilização do rito comum ordinário. Não vai ser possível a transação penal, e como a pena mínima ficou superior a 1 ano, nós não teremos nem a possibilidade de suspensão condicional do processo, ok? Importante, de acordo com o Decreto-Lei 1455 de 1976, haverá o perdimento dos bens contrabandeados. Então, aquilo que for proibido aqui no país e que o indivíduo tentar importar, ele vai perder. Não adianta ele tentar alegar que tinha autorização, que ele tinha prescrição médica para aquilo. Se aqui não é permitido, ele vai perder esse material que ele importou, essa mercadoria que ele importou ou que ele vai exportar. Eu acho muito interessante para quem gosta de assistir, para quem tem TV a cabo. Quem não tem, existem alguns episódios disponibilizados dentro do YouTube, de um programa que se chama Aeroporto Área Restrita. Dentro desse área restrita, eles abordam muito a questão de pessoas que tentam trazer para o Brasil mercadorias que não são permitidas aqui, ou pessoas que tentam trazer ainda mercadorias sem fazer a devida declaração de entrada dessas mercadorias para não pagar os tributos. Então nós vemos ali uma situação de contrabando e de descaminho bem presentes. Então, às vezes, para algumas pessoas pode parecer uma coisa de difícil constatação, mas através desses programas nós conseguimos observar o quanto algumas pessoas incidem naquelas condutas, e podemos observar ainda que as autoridades estão de olho, estão fiscalizando, e que existem algumas medidas que vão fazer com que essas pessoas sejam monitoradas de forma constante. Por exemplo, eles mencionam muito que uma vez que você foi flagrado em uma fiscalização e que você venha a perder os seus bens, por exemplo, você vai passar a integrar uma lista dentro da própria Receita e da polícia, e todas as vezes que você for passar pelos aeroportos, que você vier de locais de outros países, você será selecionado para fiscalização. Então, pode ser que a pessoa dê sorte algumas vezes, mas a partir do momento em que ela for flagrada uma vez, o nome dela passará a constar nesses cadastros e ela precisará ser abordada todas as vezes que ela adentrar no território nacional, justamente porque eles sabem que as pessoas não desistem quando são flagradas a primeira vez, porque alguns sustentam que, por mais que eles tenham perdido aquela mercadoria ou perdido aquele dinheiro, se eles forem de novo e trouxerem as mercadorias, às vezes eles conseguem recuperar o prejuízo. Então, para evitar que eles pratiquem isso de novo, eles colocam o nome dessas pessoas nessas listas para que eles possam ser fiscalizados todas as vezes que eles viajarem, ok? E aqui é bem comum nós vermos essa questão do contrabando com relação à medicação que não é autorizada aqui, com relação a produtos de uso, por exemplo, suplementos vitamínicos que não são autorizados no Brasil, mas que são autorizados em outros lugares. Então, as pessoas viajam, compram os produtos lá, os produtos não são permitidos no nosso país e eles tentam vir com esse produto para cá. Eu até cheguei a comentar com alguns de vocês, quando nós estudamos a facilitação do contrabando ou desse caminho, que um exemplo muito claro que nós vemos disso aí são pessoas que tentam trazer anabolizantes para o Brasil. São
itens que não são admitidos aqui, mas que outros países não veem problema na comercialização. Então lá é permitido, mas aqui não é. Então eles tentam trazer essa mercadoria para cá e acabam sendo flagradas. Nós também vemos pessoas tentando trazer, tem uma espécie de suplemento, eu não sei o nome, eu também não vou divulgar aqui porque eu não tenho intenção de divulgar o produto, que ele é alguma coisa black e que principalmente lá nos Estados Unidos ele é utilizado e tudo, mas aqui a Anvisa não libera a utilização dele, ele é proibido aqui no Brasil, a venda dele é proibida. Então muitas pessoas vão até lá e tentam trazer esse produto para cá. Aqui você vai ter, se a pessoa estiver importando essa mercadoria, ele vai incidir no contrabando. Lembrando que aqui você vai ter aquela pessoa que traz não só no sentido de você trazer para uso próprio, mas muito para quem importa ou exporta para poder vender, para manter em depósito, para poder inserir no nosso mercado nacional essa mercadoria, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, vai ter o perdimento do bem. Vocês, se tiverem curiosidade, se tiverem a possibilidade, assistam a alguns episódios desse programa que vocês vão ver bem a ocorrência dos crimes de contrabando e desse caminho e como a nossa fiscalização atua em relação a isso. E eu achei uma coisa muito interessante que um fiscal da Receita falou, foi o seguinte: países com tributos altos têm um índice de contrabando e descaminho muito grande. Então, isso faz com que os países precisem se preparar para fazer uma fiscalização mais intensiva, porque como a tributação é alta, a tentativa de entrar com esses produtos no país de forma irregular também é alta. Então, países com altos tributos precisam ter fiscalizações bem mais eficazes, porque as pessoas vão tentar fraudar, ok? Com isso, nós encerramos o nosso tópico de crimes praticados pelo particular contra a administração pública e agora nós já nos preparamos para o nosso a nossa próxima atividade, em que vocês serão avaliados pelos conteúdos desse semestre. Foi um prazer tê-los aqui comigo, foi um prazer compartilhar desse momento e quaisquer dúvidas que vocês tiverem podem ser enviadas para que nós possamos sanar essas dúvidas, ok? Foi lindo, crianças, um beijo e até a próxima!